Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Autos TV, mais uma grande estreia. Esse daqui é o Citroën C3 Aircross, um SUV compacto com espaço de médio, preço de compacto também. Bom pessoal, a gente está aqui com uma estreia que na verdade já aconteceu. Eu já cobri o lançamento do C3 Aircross, ele foi mostrado, tem vídeo aí em todos os canais, né? Eu mostrei esse carro quando eles apresentaram e agora efetivamente ele chega ao mercado. Vocês estão vendo que na dianteira ele tem uma identidade muito parecida com a do C3, só que a grade dele aqui é diferente, a ideia é parecer um carro mais alto e mais largo, porém altura, largura praticamente nada muda em relação ao C3 hatch. A questão muda quando a gente olha na lateral do carro. Se vocês repararem comigo, ó, dá para você ver que ele tem um visual meio que de caixa aqui pela lateral, né? Moldura maior aqui também, ó. Moldura de caixa de roda mais larga. Esse carro tem 4,32, então ele é um SUV compacto, 23 centímetros de altura do solo e 2,67 de entre-eixos. O que muda de verdade é aqui, ó. Quando a gente olha nessa parte aqui, olha o tamanho dessa porta. Aqui, ó, área para acesso quase 1 metro, então ele é muito grande nesse espaço traseiro aqui. Isso é que precisa ficar na sua mente aí, qual é a diferença, né, do C3 para o C3 Aircross. Se vocês repararem bem, aqui estica ainda mais. Outro recurso para aumentar o tamanho do carro está aqui nessa lanterna, né, ela fica bem ombruda, né, como se fosse mais forte. Agora repara nessa linha aqui, na linha traseira do carro. Vocês vão reparar comigo, ó, que ela é unida, não tem muita, digamos assim, muita firula no desenho, o logo da Citroën, recorte reto, mas esse carro é um compacto e é um dos únicos compactos que tem 7 lugares. Vamos conhecer lá dentro? Já vamos conhecer um pouquinho mais o carro. Ele tem um motor Turbo 200, motor que começou no Fiat Pulse, no Fastback, no Peugeot 208 Turbo e agora está na linha do Citroën. O C3 hatch não tem esse motor, o C3 Aircross tem esse motor. Para exportação tem 1.6 aspirado, mas nós do Brasil é só 1.0 turbo. Acho que pelo torque o brasileiro curte a direção mais esportiva, né? Então vai ficar só com o turbo. É aqui na traseira que a gente vai conhecer um pouco melhor esse carro, né? Qual que é a proposta dele? A proposta é ser um SUV compacto com tamanho de médio. De fato, embora ele seja da categoria de um Renegade, de um Creta, de um Kicks, de um Tracker, ele é um pouquinho maior, mas o espaço dele é muito bem aproveitado. Vamos começar a abrir aqui. Ele tem versões de 5 e 7 lugares. Começam a vender as de 5 lugares esse ano. A de 7 é só o ano que vem. Então, ó, vocês vão ver como é que é bem fácil fazer isso. Você vai puxar aqui, ó. Ele tem esse botãozinho, é um destravamento. Puxou para cima, ele desce, aí você pode fazer o seguinte, você pode deixar ele aqui e usar esse espaço, ou então você tem o recurso de tirar esse banco daqui, ó. Você tira ele, ó, como se fosse uma bolsa, uma sacola, não é muito pesado. Esse aqui é o banco dos 7 lugares. Eu vou tirar o primeiro, vou tirar o segundo também, ó. Vamos tirar o segundo aqui também. Ele tem um filetezinho aqui, ele é encaixado como se fosse assim, ó. Você vai tirar ele, ó, bem fácil. Inclusive, ele tem a identidade, ó, esquerdo e direito. Então é bem facinho. E aí você vai ter um porta-malas gigante. Se você não tiver 7 lugares, 7 pessoas, pode deixar na garagem de casa, põe lá numa sacola. E aqui você tem um baita de um espaço de porta-malas. Tem até ponto de carga USB que eu estou vendo ali. E você tem um vão maior para colocar o que você quiser. O porta-malas fica grande no C3 Aircross. Agora, ele tem 4,32, não dá para fazer muito milagre, né? Até que o espaço aqui, estou vendo que é interessante. Agora, se você for usar os 7 lugares, você vai conseguir colocar uma sacolinha no máximo. Porém, sendo bem sincero, não tem nenhum carro desse tamanho que vai levar 7 pessoas com essa altura do solo, com essa proposta e com esse preço. Calma que eu vou falar sobre isso. Aqui para mim é outro ponto de destaque do carro. Olha isso, a porta abre, ela é imensa de acesso. Então eles tiveram um bom aproveitamento. Segundo o pessoal da Citroën, ele é o best in class, né? Ele é o carro melhor de espaço interno no banco traseiro da categoria. Bom, para acessar os 7 lugares aqui, ó, de novo, ele tem essa
fivelinha aqui, ó, você puxa, ele deita, só que você vem na outra. O que eles fizeram? Uma coisa mais simples e mais fácil, né, para você ter acesso. Ele não tem trilho, tá? Então aí você vai conseguir fazer o acesso mais fácil. Lá cabe criança, mas cabe adulto também. Para viajar, cansa, lógico que vai cansar, mas é aquilo, né? 4,32 de comprimento, não tem muito milagre. Depois você vem aqui, baixou, fechou, travou, ele já travou sozinho e é isso. Não vou dizer que o motor dele é um velho conhecido, esse motor existe há 2 anos e meio praticamente, estreou com o Pulse, como eu falei, depois veio no Fastback há 1 ano e pouco atrás, esse ano veio para o Peugeot 208 Turbo e agora está no C3 Aircross. É o motor T200, foi desenvolvido pela Fiat, né? O motor turbo, injeção direta, flex, e esse motor tem 130 cavalos também aqui e 20 kg de torque. O câmbio é só automático CVT de 7 velocidades. 0 a 100 velocidade máxima para um carro maior e mais pesado, eu acho muito bom. Depois eu vou andar e vocês vão ver, eu me surpreendi bastante. Lembrando que para outros países tem o motor EC5, 1.6, 16 válvulas, que é um pouco menos potente, mas para outros países, Argentina, Chile, esses países já estão acostumados com esses motores que eram da PSA e esse para cá já não veio, já ficou mais característico para Fiat. Esse motor aqui, então, é o T200, é a única alternativa na linha do C3 Aircross. São 3 versões, tá? Dito isso, vamos ver aqui na parte interna, então, C3. O dia está muito claro mesmo, espero poder mostrar da melhor forma possível. Ó. Aqui a gente vê um pouquinho do perfil do painel. A base é do C3 em tudo, né? Ele tem só essa cobertura a mais. Os bancos são em couro nessa versão aqui, que é a versão mais cara dele. É essa de 130 mil reais. Vamos botar aqui que eu vou até ligar. Já um ponto aí de ressalva, a chave, né? A chave é aquela chavezinha simples, ela tem travamento, tem alarme, tem tudo, né? O painel vocês já viram que é digital, então aqui está o painel dele. Esse volante que é a mesma base do C3, revestido em couro, como eu falei, ó, é o símbolo da Citroën, o chevron, né? Um pouco estilizado, né? Ele tem essa forma, né, de se fosse um Vzinho invertido. Ele é bem simples na montagem, então não espere soft touch e tal. Nessa categoria só o Renegade tem revestimento soft touch, todos os outros, T-Cross, Creta, todos eles são simplificados, não tem isso. Aqui a gente já vê a multimídia de 10 polegadas que estreou no C3 Hatch, tem espelhamento com e sem fio, então depois a gente vai andar, eu vou mostrar Bluetooth, AM, FM, câmera de ré, uma câmera simples, resolução não é espetacular, não tem câmera 360, nada disso. Ar-condicionado que é manual, até eu vou ligar porque está muito quente. Tem aqui a recirculação, comandos bem simples, né? Temperatura aqui, então o ar não é digital em nenhuma versão. Um ponto de USB, tem mais 2 pontos atrás e mais 2 pontos lá na terceira fila que eu mostrei. 12 volts, espaço aqui de objeto, carteira, celular. Ele tem carregador de celular por indução como acessório Mopar. Então se você quiser pode agregar. Câmbio CVT com alavanca, 7 velocidades, né? Colocou no D, acelera, ré e o modo manual aqui, que é deslocando. Aqui, deslocando para o lado, mais e menos, ele entra no modo manual. Bem simples, simples de usar, não tem câmbio borboleta aqui atrás. Outra coisa que eu notei, só tem um pequeno apoio, não tem console, pequeno apoio de braço, nada além disso. Freio de estacionamento de alavanca normal. Então, como eu falei, o banco ó, em couro cinza com preto e um detalhezinho laranjinha. Esse revestimento aqui também é novo do Aircross, no C3 Hatch não tem isso, mas você vê que a base ó, de saídas de ar é a mesma coisa. Ele também não tem esses alertas de ponto cego, de frenagem, tudo isso não tem, mas é em função do preço, né? Carro a partir de 110 a 130 mil. Aqui nesse painel digital você tem o computador de bordo, que é bom, eu gostei, configurações do veículo, ele entra num menu aqui, vamos voltar aqui, ele tem alguns controles e desse lado é o controle da multimídia, né? Source, né? Origem do som. Aqui os comandos de Bluetooth para atender ligação, para fazer uma chamada e tudo mais, né? Então tudo você vê aqui a partir desses comandos. Aqui limpador, lavador, tudo
como manda o figurino, esse é o painel digital aí do C3 Aircross, o SUV. E até você pode falar, né? Pô, Marcos, mas não tem um teto solar, mas não tem o alerta de ponto cego, de tráfego cruzado, não tem ACC. Se você for olhar bem a realidade de preços hoje, você vai achar esse item em SUVs com motor 1.0 na faixa de 150 mil reais. Isso aqui é 130, né? Essa versão que eu estou mostrando aqui. Então ele realmente é mais barato, não traz vários itens, mas é aquilo que eu disse. Ele é a forma mais barata de levar 7 pessoas hoje, com relativo conforto. Eu acho que a proposta dele é bem interessante pelo preço. Então ele abre mão de algumas coisinhas, mas é a proposta do carro. Se para você vale a pena, eu acho que espaço é uma coisa que para mim vale muito. É um carro interessante, muito interessante. Confesso que eu estava curioso para dirigir esse carro. Bom, primeira coisa que é a chavinha. Citroën vai trocar esta chavinha um dia, né? Uma partida por botão, uma chave um pouquinho melhor. Olha só, painel digital, legal, 7 polegadas, né, esse painel, mas a resolução é boa. Ele não é grande, mas a resolução é boa. Vamos ligar aqui. Bom, o visual, ele faz o possível para diferenciar do C3, né, do C3 hatch. Então por isso que ele tem um outro tipo de cobertura, mas o acabamento é simples, pessoal, não é nada muito refinado. Não tem shift pedals aqui, então o padrão visual é do C3, porém um pouquinho melhor. Já estou vendo isso aqui. A gente vai dar uma voltinha. 1.0 turbo, T200, 130 cavalos, 20 kg de torque, câmbio CVT. É aquele conjunto para não arriscar muito. Acho que essa era a preocupação do pessoal da Citroën, né? Ter uma mecânica confiável, um motor que foi desenvolvido inicialmente pela Fiat. Saindo aqui com o carro, olha, a gente pega aqui um pedacinho de paralelepípedo, né? Já percebi que ele tem uma calibração de conforto interessante, né? Mas você percebe claramente dirigindo que ele é um carro bem maior do que o C3 hatch. Isso também já fica claro aqui para mim. Você percebe que está a bordo de um carro maior. Ele tem um molejo a mais. Dá para perceber também que ele tem um pouquinho mais de curso de suspensão. Então é um carro realmente calibrado para o conforto. Mas isso sempre foi característica da Citroën. Eles sempre falaram, né? O Citroën é um carro calibrado para o conforto. Então acho que isso aqui continua. Mas esse longo curso, acho que é uma mãozinha da Fiat no carro aqui, no Aircross. Saindo aqui do hotel, o Tivoli, né? Aqui na Bahia, delícia de dia, bonito. Não tá muito quente, tá 29 graus, delícia. Vamos sair aqui um pouquinho. Já primeira acelerada. Legal que eles já colocaram a gente num lugar que tem muito paralelepípedo, que é assim, solo Brasil, né? Ó, efeito Brasil. Passa em buraco, passa em valeta. Perceber que, ó, aceleração rápido o carro, hein? Rápido. 130 cavalos, mas bem. Esse carro, como eu já falei, né? Ele mira muito a Spin. A Spin é líder. Na verdade, a Spin é o único veículo, né? A única minivan que está no Brasil. 7 lugares, não é um SUV, o custo dela não é muito alto. E esse carro chega justamente para pegar esse espaço da Spin. Aqui no Nordeste, táxi, Uber, tem muito de Spin, tem bastante. Né? Então, realmente, os caras estão de olho nesse mercado aqui. Passando nessas lombadas aqui, né, você percebe que curso de suspensão também ele tem. Estão vendo aqui na minha frente, tem um outro C3 Aircross. Olhando um pouquinho mais de lado aqui, né, você percebe que se na frente ele é bem parecido com o C3, quase igual, né, do C3 hatch, a traseira ele é muito diferente, parece realmente outro carro. A linha dele traseira é bem ombruda, né? Assim, parece um carro maior. Ele não é tão grande, ele está na faixa de 4, ele não tem menos de 4,40. Então ele é um SUV compacto, porém com espaço de SUV médio.
Então esse é um dos diferenciais do carro. Pegaram o projeto, esticaram, trabalharam a suspensão, colocaram esse motor turbo da Fiat que, pelo que eu estou vendo aqui, vai muito bem. Um conjunto feito assim, turbinado, mais confiável, né? Para ninguém falar, pô, mas o motor é muito diferente, a manutenção, como fica. Acho que essa era a preocupação da Stellantis. Já de largada, posso dizer que foi um acerto terem colocado esse motor turbo aqui nesse carro. Tá um pouquinho de trânsito aqui pra gente andar um pouco mais com ele, tá meio difícil. Mas do que eu já percebi também, ar-condicionado gela muito bem. E tá no nível 1 só. Ele tem a saída de ar-condicionado lá pra traseira, na versão de 7 lugares. Então ele tô percebendo aqui na cabine, só com uma pessoa, né? Que ele gela muito bem rápido para gelar. E lá fora tá marcando aqui que tá 36 graus agora. Falei 29 é a temperatura padrão, aqui 36 graus. Bom, e aqui rodando a 85 por hora. Esse motor T200 está uma faixa de 2.000 giros, 2.000 giros estabilizado. Assim ele deve ser a faixa mais econômica, né? Gostei do carro, o conforto realmente chama a atenção da suspensão, ele é bem suave assim, né, no curso, gostei. Um pouquinho de ruído, né, de ruído externo por causa dos retrovisores, não é um carro premium, aquela coisa, né, realmente ele é a alternativa mais barata de ter um carro espaçoso hoje em dia, pelo preço que ele custa, né, na faixa inicial entre 110 e 130 mil reais. Para quem quer espaço, com certeza é o SUV mais barato que tem, ó. Estabilizando aqui 90 por hora, 1.600, 1.700 giros. Motor bem silencioso, só houve um pouquinho de ruído externo, não dos pneus, mas principalmente do retrovisor. Mas ele é bem confortável. E assim que eu puder ultrapassar aqui o caminhão, vamos ver como é que ele vai ficar de aceleração, de redução, retomada. Também isso é muito importante, né? Esse motor T200 tem bastante fôlego, 20 kg de torque, acorda cedo. Mas vamos ver como é que vai ficar aqui nesse carro que é mais pesado, que é maior, que tem algumas coisas diferentes, né? Vou pegar aqui uma de 60 para 100. Retomadinha boa, hein? Retomadinha boa, 100 por hora. Vamos ficar em 100 por hora e ver. 100 por hora ele também fica abaixo dos 2.000, fica em 2.000 giros. Estou falando isso por conta da questão do ruído, né? Geralmente, simplesmente colocassem o motor aqui, ele poderia ficar muito ruidoso num carro mais pesado, mas eles trabalharam bem a relação do câmbio com o motor. Eu realmente destaco aqui bastante conforto a bordo. Vamos pisar um pouquinho mais. Tudo bem que eu também estou leve, né? Não tem ninguém aqui no carro comigo, ó. Subindo um pouquinho de velocidade, o ruído aumenta, esse ruído de retrovisor, de vento aumenta bastante. 120 por hora, que é uma velocidade assim, o máximo que você vai poder andar no Brasil, regulamentar. Ele fica um pouquinho acima dos 2.000 giros. Mas, de novo, conforto é um ponto positivo do carro. Bastante confortável mesmo, suspensão com bom curso. E a posição de dirigir também é boa, de para-brisa. O retrovisor não é muito grande, né? Ele está fazendo um pouquinho de ruído, mas ele não é um retrovisor grandão, um retrovisor do tamanho certo. A coluna não atrapalha muito, né? A visibilidade é boa. Do vidro de trás também é boa com o retrovisor. Não é eletrocrômico, nada disso, é simples, mas eu consigo ver bem o vidro traseiro, tem uma visibilidade inteira perfeita. Olhando para o outro lado também, eu acho que a ergonomia do carro é boa. Ele é mais altinho, né? Bem pouca coisa, mas altinho. E eu tenho também uma boa visibilidade do painel, a multimídia flutuante. Enfim, os comandos estão bem à mão, exceto o ar-condicionado que eu tenho que dar uma esticada na mão para alcançar. Vamos de 0 a 100 aqui. A princípio, uma faixa aí um pouquinho menos de 10 segundos mesmo, realmente. Rápido o carrinho, um pouquinho mais pesado, né, que o C3, mas bastante ágil aqui na relação de entrega de velocidade. Gostei, me surpreendeu, hein? Me surpreendeu. Lógico, está leve, gente.
Não tô com ninguém aqui, não tem mala, não tem nada, mas considerando o carro leve no 0 a 100, que é como eles fazem esse teste, surpreendeu também. Também gostei do freio dele, ó, 80 por hora, ó. Dá uma boa afundadinha, mas bem preciso, a 80. Dando aqui, ó, acelerada um pouco maior, não tem ninguém atrás, dá pra fazer isso com segurança. A 100 também, ó, tem um pouquinho mais de tendência de desvio, mas gostei. Freios ABS, né, como é obrigatório, freio ABS na dianteira, traseira com freio convencional, eu também gostei bastante. Com o carro mais carregado, a tendência é que a frenagem seja ainda um pouco melhor, que ele tem mais um pouco de lastro, né? Então melhora um pouquinho mais do que quando ele está leve. Mas ó, aqui uma subidinha, ó, 100 por hora. Ele tem fôlego, bastante fôlego, 130 cavalos. Me surpreende bastante a força do carrinho, viu? Gostei. Vamos voltar aqui. Estou a 100 km de Salvador, 220 de Aracaju. Opa. E do outro lado, naquela aceleradinha. Vê que ele cresce bem, né? Cresce bem de rotação. O carrinho realmente ficou gostoso. É rápido, é ágil. Gostei bastante. Para mim é aquilo, vai ser a forma mais barata de levar 7 pessoas, com essa proposta de SUV, de minivan, né? Tá um pouco mais para minivan, mas bem confortável, alto em relação ao solo, né? 23 centímetros de altura, carro que tem um porte bom, bastante espaço interno, mas um carro simples, né? Não tem teto solar, não tem painelzão digital, o painel é pequenininho, tem tudo, tem o básico, tem o essencial. E com esse preço, né, entre 110 e 130 mil. Agora vamos ver o preço exatamente dessa versão aqui de 7 lugares, né, que eles ainda não revelaram, vai ficar para um segundo momento. Eu estou curioso para saber, mas eu gostei do que eu vi até o momento e do que eu andei até o momento. Eles deixaram livre para a gente andar com o carro como quisesse, o que também é uma forma legal da gente saber de qual produto, né, que a gente está falando. Então é isso aí. Aqui só para vocês verem um pouquinho da visão dirigindo o carro. Já estou chegando de volta aqui no hotel e vou falar de consumo, tá? Eu peguei a viagem mais longa, o Trip A, e o Trip B eu zerei para vir andando na estrada na velocidade normal, sem acelerar, frear forte, né? Na velocidade normal. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, cheguei aqui no hotel, devolução do carro, só para conferir com vocês. Parar aqui o carro, né? 15 km de estrada, consumo 13.4, 46 km aí de máxima. Vamos voltar aqui no Trip A. Aqui, Trip A, 150 km, 11.2, né? Considerando que o carro está com 3.800 km, ainda não amaciou, digamos assim, mas o consumo ficou aí entre 11 e 13 com gasolina, mais percurso de estrada. Lembrando que 11.2, mas a gente está mais rápido, freia muito, 0 a 100, então é uma condição um pouquinho diferente. Mas considerando o tamanho do carro, eu achei bom o consumo também. Agora, questão interessante para esse carro são 3 anos de garantia, as 3 primeiras revisões gratuitas, não paga nada, porque eu acho que eles estão fazendo de tudo para poder melhorar a confiança da marca e levar você para conhecer um produto novo dessa nova fase da Citroën by Stellantis. Esse carro está à venda em 3 versões, tá? A Fuel Pack e a Shine. Sempre com esse motor. Essa daqui é a versão mais cara, com rodas, com teto Biton, com todos os itens aí que eu mostrei para vocês no vídeo. E essa versão é a mais cara, 130 mil, mas tem versões de 110 mil reais. Então, se você for colocar ele na faixa de outros SUVs compactos, você não compra muita coisa com 110 mil reais, até com 130. Então eu acho que o preço é muito competitivo. Você viu que ele anda bem, tem um baita espaço. Agora vamos ver como é que ele vai nas vendas. Se você gostou, deixa aquele like aqui e a gente se vê em mais vídeos. Muito obrigado, até o próximo.